vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O deserto, o vale, Ele os transformará Em mananciais de águas minha vida faltará. Minha alma cantará e anunciará o teu louvor, Senhor meu Rei.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Cante ao Senhor, cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Porque Ele é Deus que nos ouve, Ele nos ouve. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia, cante aleluia, cante ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor. Cante aleluia ao Senhor.
Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Queremos estender a nossa saudação a você que está participando conosco, quem sabe pela primeira vez encontrou o nosso canal. E nós vamos dar início aqui a um culto. Esse culto é um culto doutrinário da Igreja Cristã Maranata e você está convidado a participar conosco, porque nós vamos iniciar esse culto através de uma oração. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Te convidamos para estar diante de Deus nesta hora, para nós orarmos ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus e pedimos uma bênção sobre nós, Senhor, ao longo de todo este culto, para que a Tua palavra nesta noite seja para nós uma grande bênção de ensino e de proveito para a nossa alimentação da nossa fé. Nós oramos clamando a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agora cantar o louvor ao Senhor. Eu te convido para cantar conosco. A letra estará na tela para facilitar o cântico desse louvor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora convidar a você para a leitura da palavra de Deus que nós vamos fazer aqui nesta hora, que está no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 12 até ao verso 18. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Se você não tiver uma Bíblia na mão, pode acompanhar na tela. Nós vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo.
e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Esta é a leitura da palavra do Senhor. Na verdade, o apóstolo João, ele estava exilado na ilha de Patmos, quando ele teve a visão do Senhor Jesus glorificado. E a sua descrição de Jesus glorificado, ela pode ser comparada com o Jesus que João conheceu como o Filho do Homem, com quem João conviveu no seu ministério terreno. A descrição de João, ela mostra a experiência da igreja fiel de Jesus com o Jesus vivo. E é por isso que ela valoriza o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. João descreve não um Jesus mistificado ou um filósofo, um homem de destaque ou dono de uma religião, mas João descreve um Jesus vivo para uma igreja viva. Essa igreja é a igreja do tempo do breve. João descreve um Jesus que se revela à sua igreja. Ele descreve uma experiência de vida para uma igreja viva. Agora, quando falamos de Jesus glorificado, João descreve ali a condição de Jesus e comparada à humanidade dele, durante os dias com que o apóstolo João conviveu com o Senhor Jesus, como ele era acostumado a ver Jesus. Na verdade, conhecer Jesus glorificado é conhecê-lo primeiro como homem. Ou seja, ele veio em carne, veio ao mundo como o homem perfeito, o verdadeiro cidadão do reino, o homem que não pecou. João vê então agora as vestes e descreve as vestes de Jesus na condição de um sacerdote. Era Jesus ali glorificado nas suas vestes de juiz, vestes talares, ele ali como rei, como profeta, como sacerdote e como homem. Por isso o versículo diz: um semelhante ao Filho do Homem, o capítulo 1, verso 13. Os seus cabelos brancos mostram ali exatamente a condição do Senhor Jesus, dos seus pensamentos santos, porque a mente dele não foi contaminada pelo pecado. João vê também nas suas vestes o cinto de ouro. Ele vê ali as vestes sacerdotais de Jesus. O sacerdote é aquele que intermedia entre Deus e o homem, e Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A humanidade de Jesus, João era acostumado a vê-lo como Filho do Homem com vestes simples. Jesus não se vestia de vestes de seda, de linho, de púrpura. Ele não tinha aparência. Muitas vezes até os seus cabelos eram desgrenhados. Quando ele chegou, por exemplo, na casa de um homem que o convidou, chamado Simão, o leproso, o convidou para uma ceia, os seus cabelos estavam desgrenhados, ele pediu ali óleo para passar nos cabelos. O capítulo 53 do livro de Isaías, no Velho Testamento, mostra que a aparência de Jesus é a aparência das características físicas de um galileu. E os galileus não eram de boa aparência física, tanto que o reconhecimento por Judas ali no Horto das Oliveiras era mostrando que se ele beijasse alguém, aquele a quem eu beijar, esse é o que vocês devem prender, porque Jesus era muito parecido com os discípulos, porque todos eles eram galileus, à exceção de Judas. O que é notável também na aparência de Jesus era a profissão dele, ele era carpinteiro. E o profeta Isaías havia profetizado sobre Jesus nesse sentido, na sua condição de homem. O profeta vai dizer assim: ele é um homem experimentado nos trabalhos. Então, nessa profecia, João conheceu um homem exatamente assim. Agora, o segredo da glória de Jesus estava exatamente na humildade dele. É o caso de Natanael. Quando Felipe convidou Natanael para conhecer a Jesus e soube que ele era de Nazaré, perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe disse: vem e vê. Sabem quem
Natanael viu? Natanael viu o homem mais humilde. A Bíblia mostra Jesus no Velho Testamento nas seguintes figuras. A condição dele, primeiramente, como novilho ou bezerro. Isso fala do Senhor Jesus como servo, aquele que veio para servir. Ele era um homem de trabalho, isso foi escrito pelo profeta Isaías. Jesus, inclusive, sabia ler e sabia escrever. Outra figura dele no Velho Testamento é a rola ou a pomba, fala da humildade dele. Tanto que, no dia da apresentação dele no templo, da sua dedicação, foi oferecido ali pelos seus pais um par de rolas ou 2 pombinhos, quando ele tinha seus 40 dias de vida. E foi ali oferecida a oferta mais humilde, porque representava a humildade do Senhor Jesus. Outra figura no Velho Testamento é o cordeiro ou a ovelha, porque fala da mansidão de Jesus. E ele dizia isso, ele dizia, eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O profeta tinha profetizado que Jesus ele iria ser como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não iria abrir a sua boca. E por fim, lá no livro de Apocalipse, capítulo 5, ele é o cordeiro digno de abrir o livro. O notável é que João agora descreve o rosto de Jesus. Jesus glorificado, e diz que o rosto dele era como o sol quando na sua força resplandece. O rosto de Jesus como o sol é a luz que dissipa as trevas. Foi o que aconteceu na conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo teve ali uma revelação de Jesus e ele testificou dizendo, eu vi uma luz e ouvi uma voz. Era mostrando a condição de Jesus como aquele que se revela ao homem. Humanamente, Jesus não era alguém de olhar dispersivo, ou às vezes o olhar perdido no horizonte. Ele não tinha naturalmente o rosto afilado, os cabelos sedosos, como sugerem as pinturas e os quadros. Aliás, Jesus nunca posou para pintor algum. Naqueles dias nem existia forma de se fotografar uma pessoa. Mas o profeta Isaías, no capítulo 53, fala a respeito da aparência de Jesus. Ele diz assim, ele era como a raiz de uma terra seca. Se uma raiz de uma terra seca, uma raiz não tem beleza nenhuma, raiz de uma terra seca, menos beleza ainda. Os seus irmãos sugeriam sempre a ele que ele fosse no meio das multidões, eles diziam para ele, todos querem te ver. Mas Jesus, a respeito desses momentos, ele orava ao Pai e ele dizia, Pai, livre-me desta hora. Jesus não queria glórias humanas. Agora, lá no rosto de Jesus, ele vai olhar, ele vai descrever os seus olhos. Os olhos de Jesus glorificado. Ele diz assim, são como chama de fogo, olhos como chama de fogo. Sabe o que significa isso? É um Jesus que vê todas as coisas. É um Jesus que a chama de fogo do olhar dele tira a frieza de qualquer coração. A chama de fogo que batiza com o Espírito Santo, porque é somente Jesus quem batiza com o Espírito Santo. João Batista falou a respeito disso. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na humanidade de Jesus, quando se olhava para o olhar dele, via ali tristeza no seu olhar. Certa feita, ele olhando uma multidão errante, ele virou-se para os seus discípulos e disse assim, eles são como ovelhas que não têm pastor. Os olhos tristes de Jesus muitas vezes derramavam lágrimas. Por exemplo, sobre o túmulo de Lázaro, sobre Jerusalém, quando ele chorou sobre Jerusalém. O olhar de Jesus para Pedro mostrava ali a compaixão pelo seu discípulo, ainda que ele o tivesse negado 3 vezes, mas Jesus olhou com um olhar perdoador, um olhar compreensivo, o olhar que penetra no coração do homem, o olhar que traduz todo o amor de Deus por nós, nós que antes o negávamos. Lá no túmulo de Lázaro, quando Jesus chorou, as pessoas, ao verem lágrimas derramadas nos seus olhos, diziam uns para os outros, vede como ele o amava. Para nós, ele, para provar que nos ama, ele não derramou lágrimas, mas derramou todo o seu sangue. Ele deu toda a sua vida por nós. Muito bem, na humanidade de Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, que ele foi ao templo, ali ele tomou consciência de que ele iria para a cruz. E a consciência dele foi através de uma expressão que ele usou. Ele virou-se para os seus pais e disse assim, não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? Interessante que Jesus sofreu toda sorte de rejeição na condição humana dele. Ele sofreu a rejeição,
o desprezo dos homens. E o profeta Isaías tinha falado que isso ia acontecer com ele. Isaías, no capítulo 53, continua falando sobre Jesus e ele diz assim, que ele era o mais indigno, ele era alguém de quem os homens viravam o rosto. Está escrito lá no livro do profeta Isaías. Era a desconsideração das pessoas. Isso aconteceu com ele lá no banquete que foi dado por Simão, o fariseu. Quando ele chegou no local, aquele homem não o recebeu bem, não deu a ele o óleo para ele pentear os cabelos, não deu para ele o ósculo para cumprimentá-lo, não deu para ele água para ele lavar os pés. Esse é o tratamento que muitos dão a Jesus, principalmente a religião. A incredulidade da família ali, a própria família dele, inicialmente eles não creram nele, mas depois eles vieram a crer nele. A rejeição dos judeus, porque a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quando falamos dos judeus, estamos referindo à nação de Israel que Jesus fazia parte dela. Jesus era judeu, mas os seus irmãos não o receberam. Mas a tantos quantos receberam, a Bíblia diz que Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. A própria religião a que ele pertencia também o rejeitou quando dizia crucifica-o, preferindo Barrabás. Ele foi rejeitado pelos dominadores do império. Pilatos, por exemplo, dizia para ele, eu tenho poder para te crucificar. Jesus foi rejeitado também por um dos ladrões na cruz, aquele que queria salvação só para esta vida. Lá no alto da cruz, uma frase vulgar também era alguma coisa de rejeição a Jesus, quando dizia Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquela frase, ela era uma referência ao motivo pelo qual Jesus havia sido crucificado. Agora João vai descrever a voz de Jesus. E ele diz que a voz de Jesus é como a voz de muitas águas. Interessante, você está conversando e quando as águas caem das cachoeiras, a sua voz é sufocada. A voz de Jesus é assim, ela não tem contestação. Ela faz cessar todos os argumentos. Assim é quando Jesus se revela às pessoas. Ele se revela e elas se calam. E o desejo agora é de ouvir a sua voz. Na humanidade de Jesus, ou seja, os dias que João viveu com ele, João pôde perceber alguns momentos que Jesus usou a sua voz, a sua palavra. Ele estava certa feita discursando no meio de uma multidão e um grupo de soldados foram lá para prendê-lo. Mas quando eles ouviram Jesus falar, eles então entenderam que ali era um homem que falava coisas notáveis. E quando os seus inquiridores inquiriram deles, dizendo, mas por que vocês não prenderam o homem? Eles disseram, nunca alguém nos falou desta maneira. Lá no Getsemane bastava Jesus dizer, eu sou. E a tropa do maior exército do mundo, do exército do Império Romano, caía por terra. Olha essa palavra de Jesus, eu sou, que ele se revela. A palavra que ele disse para um grupo de pessoas que vieram para prendê-lo e saíram prisioneiras da palavra dele. Essa palavra é a palavra que você vai dizer a partir de hoje. Você está conhecendo hoje aqui, neste estudo da palavra de Deus, o que é o Jesus glorificado, Jesus vivo que permanece à direita do Pai. A palavra de Jesus glorificado é notável porque ela vai agora, depois da sua voz, João descreve a palavra dele e diz que a palavra dele é como uma espada aguda de 2 fios. O que significa isso? Espada aguda de 2 fios é aquela espada que corta dos 2 lados. A palavra de Jesus é assim, ela discerne tudo. Quando Jesus fala, ele fala para separar aquilo que é trevas daquilo que é luz, aquilo que é da razão do homem, daquilo que é revelação do Senhor, aquilo que provém do Espírito Santo, daquilo que não provém do Espírito Santo. E Jesus, na sua humanidade, ele conhecia muito bem o homem. Ele conhecia até os pensamentos do homem. Na casa de Simão, o fariseu, que nós já citamos algumas vezes nessa palavra, ele chegou um momento em que ele conheceu os pensamentos daquele homem e ele disse assim, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Porque ele sabia que lá na mente de Simão, o fariseu, estava ali os pensamentos dele relacionados ao Senhor Jesus, com relação à mulher que estava aos pés dele ali, adorando ao Senhor e agradecendo ao Senhor, sendo grata ao Senhor. Agora, por fim, João descreve por último os pés de Jesus glorificado. Aqueles pés
eram semelhantes, segundo a descrição de João, a latão reluzente, ou bronze polido, ou cobre polido. Latão reluzente, aqueles pés, é porque falam de pés que se apressam para o juízo. Aqueles pés que executaram a justiça de Deus, a respeito dos quais o capítulo 3, versículo 15 de Gênesis profetizou, dizendo que do descendente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. E o profeta Isaías, quando profetizou sobre os pés de Jesus, ele disse assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então João conheceu um homem assim. Na humanidade de Jesus, quem olhava para os seus pés via ali os pés incansáveis, pelas caminhadas sem descanso. Certa feita, o Senhor Jesus chegou até a expressar isso. Ele disse assim: as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eram as caminhadas dele incansáveis, era o andar de Jesus. Interessante, Jesus andava, ele era um ser humano, ele não voava. Ele era um ser humano que veio exatamente como homem em carne, para se revelar à humanidade. A Bíblia mostra a humanidade de Jesus em vários aspectos, principalmente no seu sofrimento. Por exemplo, quando ele chora por Lázaro e chora por Jerusalém. Segundo, quando ele fala do seu sofrimento na cruz e ele diz assim: o Filho do Homem há de ser crucificado, ele vai ser entregue para ser crucificado. Depois, quando ele sofre sob o peso da cruz, da coroa de espinhos. Também, quando ele come com seus discípulos na ceia e até na seara no sábado, colhendo espigas. Quando ele convida os seus discípulos para velar com ele no Getsêmani, ele estava ali e ele se sentiu só. Era a humanidade de Jesus. Quando ele dorme no barco no mar da Galileia, de cansado que ele estava, era a humanidade de Jesus. Agora, lá no caminho do Gólgota, a Bíblia diz que Jesus, como homem, ele claudicou, ou seja, ele sentiu fraqueza física. Ele não caiu, mas ele claudicou. Era o peso da cruz sobre ele. E ali, interessante, que o Senhor mostrou a um dos nossos companheiros, nossos pastores que estava ali uma vez, por orientação do Senhor, que ele perguntou ao Senhor: Senhor, mas esse lugar aqui é um lugar que o teu filho claudicou. Mas a Bíblia diz que o teu filho é forte. Ele é príncipe da paz, ele é pai da eternidade. Como é que ele claudicou? Ele sentiu fraqueza aqui. Aí ele se lembrou também de Isaías 53, falando sobre Jesus, que diz lá assim: agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, ou seja, ficar doente. Ele estava ali já doente. Ele morreu, inclusive, antes dos dois ladrões na cruz, porque os seus ossos não foram quebrados. E lá no Getsêmani, orando ao Pai, ele teve ali um derrame capilar, tal era o seu estado de saúde, ele estava doente ali. E o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 2, que Jesus, achado na forma de homem, ele aniquilou-se a si mesmo. Portanto, ele estava com grande desgaste físico. Lá na cruz, uma coroa de espinhos, que era símbolo do pecado dos homens. Mas de lá do alto, o alto do Gólgota, ali estava Jesus crucificado na figura do holocausto. O que era o holocausto? A palavra holocausto significa todo queimado. Aquele momento era um momento desprezível, porque o holocausto não havia nele beleza nenhuma. Era uma madeira tosca, bruta. Mas isso falava profeticamente da humanidade de Jesus, que estava prefigurada ali naquela madeira tosca da cruz do Calvário. A pergunta: que beleza havia num cordeiro dividido em pedaços sobre o holocausto, um cordeiro fendido ao meio? E a Bíblia diz que Jesus ele estava ali na cruz como cordeiro mudo. Ele não teve sequer direito de defesa. Todos foram contra ele, todos pediram Barrabás e que ele fosse crucificado. Aquele momento ali era um momento tão desprezível, porque era a hora que o ofertante, ao oferecer o seu cordeiro, ele tinha que pôr as mãos sobre a cabeça do cordeiro durante a morte dele, Levítico capítulo 1. E é por isso que naquele momento ali, o Pai na eternidade o desampara. Aliás, o Pai não o despreza, mas o desampara, porque ele estava assumindo ali a condição dos nossos pecados. A alegria do Pai era ver o Filho vivo. E, aliás, foi movido por esta alegria que o Pai o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ali, aquele holocausto visto lá da eternidade, ele trouxe uma reclamação sobre os homens.
Essa reclamação do pai está profetizada no profeta Zacarias, no capítulo 11, verso 12, que diz assim: que belo preço pagaram pelo meu filho, 30 moedas de prata, preço de um escravo comum vendido em feira. Por isso o pai não tem por inocente aquele que nega o seu filho, aquele que rejeita o seu filho. Lá no Getsemane ele fez uma oração ao pai dizendo: pai, se possível, passa de mim este cálice. E ali não houve resposta, porque não havia substituto para Jesus. Para Isaac houve um substituto. Quando Abraão ofereceu Isaac, Deus poupou a dor de Abraão, mas Deus não poupou a sua própria dor, porque para Jesus não havia substituto. E é por isso que lá no Gólgota Jesus diz para o Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Era o grito de dor. A resposta a esse grito, somente nós é que sabemos. Através da nossa salvação, Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Isso era o pacto do Pai com Ele, porque Ele era fiel testemunha. Por isso nós pregamos um Jesus como João viu. Aquele que está à direita do Pai, glorificado, vencedor. Na sua humanidade, o homem perfeito, a fiel testemunha. Na sua divindade, o projeto profético do Pai cumprido nele. Cair aos seus pés como morto, como João o descreve, João viu agora os pés de Jesus como morto. Ele diz: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Esse é o Jesus que nós pregamos. Aquele que foi profetizado por Davi como o Senhor da glória. Quando Davi no Salmo 24 disse assim: levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da glória. Aquele de quem Davi falou no Salmo 23 dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é o Jesus místico de uma religião, mas o Jesus pregado pelos apóstolos. Pedro pregava dizendo: esse Jesus que vós crucificastes, Deus o levantou Senhor e Rei. Paulo confirma dizendo que Deus o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que é sobre todo nome. E Paulo testificava dizendo: eu sei em quem tenho crido, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. João confirma descrevendo Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É esse Jesus que você está conhecendo aqui hoje. Há aqueles que vão até o Cristo morto, mas a obra do Espírito Santo vai até o Jesus vivo, Jesus glorificado. Aquilo que João viu é o mesmo que o Espírito Santo transfere para os nossos olhos hoje, os olhos da igreja, um Jesus glorificado, assentado à direita de Deus Pai e que também intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Agora eu quero te convidar para nós cantarmos um louvor bendizendo ao Senhor nosso Deus. Com ele por nós morreu na ensanguentada cruz. Com
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora orar ao nosso Deus. Estamos chegando ao final deste culto. Eu quero te convidar para nós fazermos uma oração ao Senhor e colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Oremos. Vamos glorificar ao Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu ensino, aquilo que tanto fortalece a nossa fé e satisfaz plenamente a nossa alma. Te louvamos, ó Pai, e em nome de Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. O nosso culto chega assim ao final, mas nós queremos agora transmitir aqui algumas informações. Nós temos, por exemplo, aqui este QR Code que aparece na tela. Você pode acessá-lo porque ele é para aqueles que estão lá no exterior, né, que querem oração, querem algum atendimento. Temos também agora um segundo QR Code no qual você pode enviar a sua experiência para nós. Nós queremos ouvir a sua experiência, escrever-nos para nós termos uma ideia, né, daquilo que está sendo útil para a sua vida espiritual. E por último, temos também aqui um telefone gratuito que é um 0800, né? 0800 707 3076. Você pode também acessar através do QR Code e ser direcionado a esse telefone para receber atendimento. Um pastor estará te atendendo a qualquer hora, 24 horas, não cobramos nada para isso, pode estar à vontade. Assim, o nosso culto chega ao final e nós te desejamos a paz do Senhor Jesus.